todos e a todas, bem-vindos mais uma vez a Tefilotes Hazar. E hoje estaremos falando sobre as 5 coroas. O livro de Iacov, ou seja, o livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Adonai prometeu aos que o amam. Quando passamos por dificuldades por causa da nossa fé em Yeshua, Elohim não fica indiferente. Ele recompensa seus filhos como um pai amoroso. Além da salvação, da vitória sobre o pecado e sobre a morte, bem como uma vida eterna na presença Kadosh do Eterno, e para a sua Kevod, para a sua glória, Yaakov, ou como é conhecido no ocidente, Tiago, nos diz que o Criador promete mais uma recompensa a todos os que permanecem firmes ao passarem pelas provações, que é a coroa da vida. A coroa da vida não é a única mencionada no Taná, na Bíblia. Na verdade, na Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, Adonai promete 5 diferentes coroas aos seus filhos que vivem a vida de acordo com a vontade dele. As 5 são do tipo das coroas que são dadas aos atletas vencedores depois de uma competição ou ao líder militar vitorioso. A tal coroa, no grego, por exemplo, é denominada Stephanos, que é diferente da palavra usada para a coroa de um rei, o diadema. As coroas que Adonai dará aos discípulos simbolizam a vitória deles na batalha espiritual e serão entregues durante o julgamento diante do trono do Messias, 2 Coríntios 5:9. Iacov, Tiago, menciona somente uma dessas coroas, a coroa da vida, mas é importante gastarmos algum tempo estudando todas elas. Quais são as 5 coroas e onde elas estão mencionadas na palavra do Eterno? Cada uma dessas coroas será dada como recompensa para quê? O que precisamos fazer para recebermos cada uma delas? O que os discípulos farão com as coroas que eles receberam? Se você ganhou uma coroa, o que isso diz a seu respeito? Um resumo. Quais são essas coroas? Elas são a coroa da vida, mencionada no livro de Iacov 1:12 e Juliana, ou Revelação, ou Apocalipse 2:10. A coroa incorruptível, 1 Corintaiá, ou 1 Coríntios 9:24 a 25. 3. A coroa da justiça, 2 Timóteos, ou 2 Timóteo 4:6 a 8. 4. A coroa da alegria, da exultação, 1 Tessalonicenses 2:19. E a coroa da glória, 1 Pedro 5:2 a 4. Primeiramente vamos falar sobre a coroa da vida. Essa coroa também é mencionada no livro de Juliana, ou Apocalipse, onde Yeshua promete aos seus filhos fiéis, na congregação de Esmirna: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O adversário lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Os discípulos na congregação de Esmirna faziam a vontade de Adonai. Quando Yeshua os provou, não encontrou falta neles e os elogiou por isso. Mesmo assim, até eles passariam por um tempo de tribulações e provas, a ponto de alguns deles perderem até a própria vida. Os discípulos da congregação eram fiéis, mas mesmo assim teriam que enfrentar problemas difíceis por causa da fé em Yeshua. Você pode também ir lá e consultar 2 Timóteo 3:12. Esses textos enfatizam o que aprendemos até agora. As provações não são necessariamente uma punição por causa do pecado.
Alguns dos propósitos das provações são testar a nossa fé, separar os incrédulos daqueles que creem na congregação, levar-nos para mais perto de Yeshua e livrar nossa vida de tudo que não é kadosh, não é santo e nem benéfico. Voltar os nossos olhos para o lugar da habitação do Eterno, para a nossa morada no Olam Rabá, no mundo vindouro. Fazer de nós um exemplo e testemunho para outros, exemplo capaz de encorajar aqueles que estão passando por problemas semelhantes. Continue firme, todo o caminho até o final. Feliz é o homem que persevera na provação. Yaakov, conhecido como Tiago, promete ao discípulo uma bênção que irá encher seu coração de alegria depois que ele tiver suportado a tentação. Você pode ver isso no Salmo 1, verso 1, em Mateus 5, 3 a 12. A respeito de que tipo de tentação ou de prova Yaakov, Tiago e Yeshua estão falando? Eles estão falando a respeito das dificuldades, das ameaças, das dores, dos sofrimentos, que resulta da nossa fidelidade a Adonai e da nossa obediência à sua palavra. Esse tipo de problema e sofrimento é causado por nos recusarmos a fazer o que é errado aos olhos de Adonai. Quando nós permanecemos firmes no que é certo, sem fazermos concessões, assim como Yeshua HaMashiach nos falou para fazer, mesmo que isso custe a nossa vida. E algumas das coisas que são nos exigidas como discípulos de Yeshua, vivermos uma vida pura e permanecermos distantes do mal em todas as suas formas. 1 Tessalonicenses 5:22. Declararmos nossa emuná, nossa confiança e bitarrão, nossa fé com intrepidez. Não nos envergonhar de pertencermos a Yeshua e nunca negá-lo. Romanos 1, 16 a 18, 2 Coríntios 5, 11 a 20. Se vivemos a nossa vida da maneira como Yeshua nos falou, atraímos fogo. Um discípulo que vive uma vida kadosh, separada e declarada, a sua fé em todas as oportunidades, logo descobrirá que a mesma sociedade que rejeitou Yeshua como Adon e Salvador também irá rejeitá-lo. Se andarmos nos caminhos de Adonai, seremos um constante e vivo lembrete para aqueles que vivem nas trevas e no pecado, na transgressão. Não surpreende que eles tentem silenciar as boas novas que proclamamos, ou mesmo evitar a nossa companhia a qualquer custo. Uma proximidade óbvia com Yeshua nos pode custar caro. É por isso que Adonai dará uma preciosa recompensa aos seus filhos fiéis, uma coroa. O homem e a mulher que persevera nas provações. Nós não devemos ser tomados de surpresa por essas provações. O apóstolo Paulo, já predisse a Timóteo que todos os que desejam viver piedosamente em Yeshua, o Messias, serão perseguidos, 2 Timóteo 3:12. Assim, um discípulo que vive perfeitamente em paz em uma sociedade que rejeita Yeshua deve estar consciente de que, logicamente, não há muita diferença entre ele e aqueles que o rodeiam. Ao discípulo deve se perguntar: estou vivendo a minha vida de acordo com a palavra de Adonai? Meu testemunho do Messias é claro? Será que aqueles ao meu redor veem Yeshua em minha vida, ou eles somente veem a mim? Nesse contexto é importante lembrarmos de que não fomos chamados para viver em uma bolha onde só existem discípulos. Nós fomos feitos para estarmos envolvidos com o mundo ao nosso redor, mas sem participar dos seus atos malignos. Este é o único meio de fazermos brilhar a nossa luz, e a luz que está em nós, o Eterno, a luz de Yeshua, da Rua HaKodesh, do Espírito do Eterno, em todos os lugares e por onde formos. 1 Pedro 3:2,
Mateus 5, 13 a 16, João 17, 14 a 19. Aquele que persevera, perseverar é difícil. Aqueles que quiserem passar pela prova até o fim precisam utilizar os 5 princípios que transformam os problemas em vitórias. Quais são eles? Primeiro, devemos nos alegrar. Abacuque 3, 16 a 19. Devemos nos esforçar para conhecer a palavra de Adonai e entender a sua vontade. Devemos nos submeter a Adonai e aprender a ter paciência. Devemos querer crer, querer ter emuná, querer acreditar. Devemos amar Yeshua, e este é o princípio mais poderoso de todos. Então, nós vamos continuar esse estudo nos próximos vídeos. Veremos sobre as coroas. Quão importante é estudarmos sobre essas coroas, porque elas estão na palavra de Adonai. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, nos seus grupos. Não deixe de deixar o seu comentário. Coloque os seus comentários abaixo. Ative os sininhos e se inscreva no nosso canal, para que assim a palavra de Adonai possa ser propagada e que nós possamos orar sempre dentro dos princípios da palavra do Eterno. Shalom, shalom.